Participe! Vamos juntos fazer a diferença. Escola de Pais do Brasil, o menor caminho entre pais e filhos. Estou encantada com a sinergia que uniu todos os palestrantes. Todos eles abordaram com roupagens diferentes e com seu estilo muito próprio os mesmos conceitos. Todos nos levaram a portos seguros, onde há esperança e muito trabalho nos esperando. E não poderia ser diferente. Todos estamos vivendo o nosso tempo. E que tempo é esse? É o tempo que todos nós, vivos, compartilhamos neste planeta. Não é o tempo dos jovens, não é o tempo dos idosos, não é o tempo das crianças. Se aqui estamos, este é o nosso tempo. Nesse congresso, navegando juntos, capitaneados por grandes especialistas, eu me fiz algumas perguntas. Se não estivéssemos em meio a uma pandemia, teríamos navegado por esses mares de modo online? Teríamos escolhido esse tema para esse congresso? Teríamos pessoas de tantas cidades, estados e até mesmo de outros países junto conosco? Teríamos. O mundo do ser nos abre muitas possibilidades. Quem me conhece sabe que prefiro trabalhar com dados de realidade, com os recursos que nós temos para lidar com essa realidade. Sempre repito que nada é por acaso. Chegamos aonde chegamos depois de muito trabalho, muito esforço, muito pensamento conjunto. Como dizem, muita transpiração e muita inspiração. Para quem não me conhece, preciso dizer que sou uma pessoa que tem uma profunda esperança no ser humano. E tenho também uma imensa crença na capacidade de mudança e adaptação das pessoas. Falei isso para que a gente se conhecesse um pouquinho melhor. Eu queria agora, então, vamos começar a trabalhar de fato. Vamos lá. Família, escola e sociedade. Novos mares, gente. Novos mares enfrentamos todos os dias, a cada dia de vida. Nunca somos iguais a ontem, nem vivemos no mesmo contexto. A vida é dinâmica, ela muda, nós mudamos. Metaforicamente, nosso equilíbrio emocional pode ser afetado por esse balancear das embarcações, trazendo angústia, insegurança. O que fazer para retomar o equilíbrio? Como permanecer nesse equilíbrio? Eu acredito que, para além de todas as mudanças pelas quais passamos, para alguns novos mares, antigos remédios ainda produzem muito bons resultados. E sem medo de me repetir, eu continuo afirmando que recursos básicos de educação são os alicerces que sustentam famílias, escolas e sociedades nos bons e maus momentos da vida. Um desses alicerces, muito importante e indispensável, eu considero, e não sou só eu, todo mundo pensante, todo ser pensante vai concordar comigo, são os valores universais. Valores como sabedoria, bondade, paz, amor, pureza, misericórdia, beleza e harmonia são os 8 valores que sustentaram a ética humana e continuam desde a mais remota antiguidade e continuam sustentando. São valores chamados universais porque deles advêm muitos outros. E são universais porque todos os almejam e todos os entendem. Eles não mudam conforme o vento, eles são confiáveis, não são negociáveis, são valiosos guias em ambientes agradáveis ou hostis,
são fundamentais para a convivência pacífica e harmoniosa entre as pessoas em qualquer situação, em qualquer lugar do mundo. Por isso eu te faço um convite. Tenha-os sempre à mão, dentro de você. São boas reservas de segurança e energia para aqueles momentos de angústia, de ansiedade. Fique com eles. Marshall Rosenberg, autor da Comunicação Não Violenta, traz duas frases, aliás, é uma frase só, é um texto bem interessante. Toda a humanidade compartilha os mesmos sentimentos e emoções básicas, ainda que sejam condicionados por culturas, famílias e ambientes diversos. Sentimentos humanos básicos, como o de ser útil, amado, reconhecido, elogiado e livre, são comuns a toda a espécie humana. E poder acompanhar, né? Poder acompanhar os brilhantes trabalhos. Regina, aí está a nossa Regina. Que bom que você está de volta. Vamos lá. Onde eu parei? Você estava falando sobre... Logo após os valores, aquele sobre os slide valores. dos valores é o sequencial. Ali que começou a falhar. Isso, do Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg, isso. Aí. Está entrando. Nós já temos eles aqui na tela, o Marcelo está coordenando essa passagem. Se você quiser deixar que ele possa fazer essa passagem dos slides, ele vai te acompanhando. Pode ser. Ótimo. Eu estou aqui no Marshall Rosenberg aqui? Isso, exatamente. Vamos lá. Rosenberg, autor da Comunicação Não Violenta, diz assim: toda a humanidade compartilha os mesmos sentimentos e emoções básicas, ainda que sejam condicionados por culturas, famílias e ambientes diversos. Sentimentos humanos básicos, como o de ser útil, amado, reconhecido, elogiado e livre, são comuns a toda a espécie humana e, portanto, podem ser entendidos por qualquer outro representante da espécie. Eu dizia então que famílias, escolas e sociedade têm duas atitudes neste momento que precisam ser tomadas. Uma delas já foi bastante falada, a mudança de paradigma do antigo São Tomé, que precisava ver para crer, para um novo paradigma que nos incita a crer para poder ver. E a outra atitude está relacionada à criatividade. Podemos nos preparar para esses novos tempos? Claro que sim, sempre podemos. E eu sugiro aqui alguns passos. Nós vamos precisar mudar algumas atitudes. Nós não vamos entender tudo. Precisamos saber identificar e respeitar as forças do mundo que estão ao nosso redor. Desenvolver e usar habilidades e, claro, arregaçar as mangas e começar essas mudanças necessárias. Primeiro passo, então, que eu falei, vamos precisar mudar algumas coisas e atitudes. Mudanças, vocês já sabem, são processos. Mudanças dão trabalho, dão muito trabalho. E por mais que elas sejam planejadas, os resultados podem não ser o que nós desejamos. E mudanças trazem medo e às vezes provocam dor. O segundo passo diz uma coisa muito importante. Nós não vamos entender tudo. É impossível. Precisamos uns dos outros. Olha que legal. Então, cada vez mais, cada um de nós vai ter necessidade de ampliar nossa capacidade de acreditar no outro. Respeitar o outro como ele é. Respeitar as características individuais. E usar a habilidade que o outro tem e que talvez não seja a minha. Eu não vou ser boa em tudo. Nem quero. Terceiro passo.
identificar e respeitar as forças do mundo que estão em jogo enquanto eu permaneço aqui neste planeta. Esse desafio esse terceiro passo traz um desafio importante. Nós não podemos olhar apenas para nós, sob o risco de ficarmos alienados e desinteressantes, ou talvez até desinteressados, caso fiquemos tão distantes, né? Gente, o que está acontecendo pelo mundo todo? O que há pelo mundo? Muitas coisas. Uma dessas coisas diz respeito ao nosso planeta. A gente ouve muito falar que destruímos nosso planeta, que nosso planeta está sofrendo. Gente, nosso planeta não é um coitadinho. Ele tem forças muito grandes. A humanidade, por maior tecnologia que tenha, ainda não dispõe de forças para controlar o planeta. E nós estamos, sim, avançando. Ou eu aprendi, quando pequena, a jogar o lixo na lixeira. Era o máximo em educação, a grosso modo, né? Todo mundo jogava o lixo na lixeira. Hoje, meus netos, eu acho que até minhas filhas, já aprenderam a produzir menos lixo. Vejam como é diferente. Já é uma outra visão de vida. Minha neta, meus netos de 3, 4 anos falam sobre a água do planeta, o como é importante preservar isso. Não eram preocupações, eu não lembro dos meus pais preocupados com isso, me conscientizando sobre isso. Hoje é uma coisa natural para eles. Uma outra coisa que está ao nosso redor acontecendo é que há uma mudança no ritmo de crescimento da população e em relação à expectativa de vida. Isso está trazendo novos tipos de relacionamento entre as gerações e também na geração de negócios. O comércio muito voltado para a terceira e até a quarta idade, trazendo novos nichos de possibilidades, né? A terceira força está ligada à automação. Todo trabalho linear, repetitivo, programável, parametrizável, pode ser substituído por máquinas. Em algum tempo, isso vai acontecer. A quarta força em jogo, dentre muitas outras, né? Eu estou trazendo algumas, é a conectividade. A revolução das telecomunicações. As máquinas inteligentes, além de inteligentes, elas estão sendo conectadas e criando uma complexidade que nem todos vão poder acompanhar. O quarto passo está em desenvolver novas habilidades. Criado, lógico, ligado à criatividade. Tudo que requer uma solução é um problema. Agora, aquelas soluções clichês, padronizadas, já não servem mais. Elas foram trocadas por soluções criativas que não se contentam com o óbvio. A criatividade é uma ferramenta importante para resolver problemas, dificuldades e desafios. Pouco importa em que mares estejamos navegando. Ela traz oportunidade de mudança, ela areja nossos pensamentos, nossas emoções, nossas ações, até o nosso humor. E ela pode ser aplicada através de uma habilidade básica que todos nós temos, em maior ou menor grau, mas todos temos: a imaginação. Todos somos capazes de imaginar soluções diferentes para coisas novas. Como ser criativo? Olhando diferente para poder pensar diferente, gente, para sair daquele piloto automático, de dar sempre as mesmas respostas para tudo. Fazer o diferente, fazer o mesmo esperando que o diferente aconteça, é loucura. Isso não pode dar certo. Olhar o mundo como criança curiosa, observadora, aprendiz.
Veja bem, a criança tem essas 3 qualidades. Ela é curiosa, ela observa e assim ela aprende. Que tal a gente aceitar a ser um aprendedor? A cada dia da vida, aprender cada dia uma coisa nova. Não precisa voltar aos estudos acadêmicos, não precisa, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de arejar a nossa cabeça, arejar a nossa vida, aceitar que as coisas podem sim ser diferentes. Por que não experimentar? Aceitar ser um aprendedor, gente, é difícil. É atitude de gente grande. Geralmente as pessoas ficam muito resistentes a fazer isso. Se colocam numa posição de eu sei, eu tenho, eu posso, não pedem ajuda e acham que são o máximo, né? Eu sempre digo que é preciso aprender e aceitar a mergulhar na piscina da humildade. Eu não estou bem certa se foi o Hans que falou sobre a humildade, ou se foi o Marcos Meyer, mas eles falaram muito bonito. Nós precisamos, sim, aprender que não somos tudo, não somos o máximo e nem poderemos ser. Somos seres falhos e imperfeitos. Então, aceitar ser um aprendedor inclui aprender a usar coisas novas, coisas que eu não gosto, que eu não sei, que eu preciso me debruçar, destrinchar, aprender, porque aí eu estarei usando um modo diferente todas as novas inteligências tão faladas. São vários tipos de inteligências, eu trouxe apenas alguns só para a gente dar uma pincelada. A inteligência intrapessoal é aquela voltada para o próprio indivíduo, para o autoconhecimento. A interpessoal trata do relacionamento nosso com os outros. Ela inclui a empatia, etc. A interartificial vai nos dizer o modo como nós devemos nos relacionar com as tecnologias, como usar as potencialidades de cada uma a seu favor. Essa inteligência interartificial foi bastante falada aqui no nosso congresso por vários palestrantes de muitas formas. É assim, tecnologia é o máximo. Eu tomo conta dela. Ela não pode tomar conta de mim. É mais ou menos a relação com o dinheiro. Ter dinheiro é muito bom, mas ele não pode ser o meu dono. A inteligência criativa, de dar soluções fora do padrão para a resolução dos problemas. E a inteligência aprendedora, educadora. O que sabemos hoje é menos importante do que aquilo que ainda podemos aprender. Amanhã teremos novos desafios, não podemos parar. Esses tipos de inteligência e tantos outros que vocês já ouviram falar estão ligados a 3 grandes tipos de inteligência: a intelectual, a emocional e a espiritual. A inteligência intelectual é aquela dos conhecimentos objetivos, tem a capacidade de raciocínio lógico, etc. Todos nós conhecemos. A emocional também já é muito falada há alguns anos, trata de conceitos subjetivos. Ela ampliou a visão integrada do ser humano, porque passou a considerar o comportamento da pessoa baseado na empatia, no autocontrole, etc., para avaliar habilidades fundamentais para a vida em sociedade, para o sucesso social das pessoas. E a inteligência espiritual, que é a liga, é a integração dessas 2 inteligências. Essa inteligência espiritual é ela que dá significado e sustentação a tudo o que acontece e a todos nós.
É um tema que tem atraído a atenção da comunidade científica e que ainda não é muito falado ou bem entendido. Ela habita o mesmo espaço no nosso cérebro que a inteligência intelectual e emocional. Ela existe em todos nós. É importante lembrar, o nome espiritual talvez leve vocês a imaginar que ela esteja ligada a algum credo ou alguma religião. Não, absolutamente. Pessoas ateias também possuem inteligência espiritual. Ela é apenas um outro aspecto das inteligências. Pessoas conectadas com esse tipo de inteligência espiritual desenvolvem o perdão, a sensibilidade, a compaixão, a criatividade e outras habilidades ligadas aos valores universais que nós já falamos. Passam a agir de forma diferente frente às circunstâncias da vida, buscam dar sentido e dar valor aos pensamentos e ações, e usam esses pensamentos e ações como guias para a solução de problemas. A consciência espiritual pode ser exercitada e desenvolvida. Se você quiser aumentar tua consciência espiritual, foque no equilíbrio da vida. Foque no equilíbrio da vida. Não seja tão racional nem tão emocional. Procure, busque o equilíbrio. Busque ainda o significado, o sentido dos seus pensamentos e das suas ações. Abra-se para novas perspectivas de entender aquilo que você acha que sempre entendeu. Há sempre muitas janelas a serem abertas. Tenha suas ações, baseie suas ações em valores universais. Não tem erro, não tem como errar. Você vai se sentir bem e deixará outras pessoas bem também. E aguce a sua criatividade com aquelas qualidades da criança, a curiosidade, o aprender. Essa doutora Dana, ela é de Harvard. Ela escreveu este livro, Inteligência Espiritual, Aprenda a Desenvolver a Inteligência que Faz a Diferença. Ela tem uma frase interessante que diz assim: não basta uma extraordinária capacidade lógica, uma memória histórica brilhante, uma habilidade imensa em entender os sentimentos das pessoas, se não houver uma fusão mais profunda, uma empatia capaz de perceber o outro a partir da perspectiva dele. Se você não souber a razão de se fazer o que se faz. Gente, sentido da vida. Qual o sentido da vida? É nascer, crescer, amar, procriar, criar e morrer? Isso não faz sentido. A inteligência espiritual é aquela que vai contrabalançar o nosso lado racional e emocional e vai dar sentido e propósito a uma vida, a uma existência. Experiências chamadas de espirituais, religiosas ou místicas relacionadas com a saúde física e mental do ser humano trouxeram para o nosso mundo novas formas de pensamento científico que deram lugar à neuroteologia, à neurociência espiritual, à bioteologia e tantas outras guias e logias que existem por aí tratando do tema. A ciência moderna, juntamente com a Organização Mundial da Saúde, aceita a espiritualidade como contribuição a ser considerada, porque, através de muitos resultados, eles entenderam que a espiritualidade, a inteligência espiritual favorece o bem-estar em âmbitos da saúde psíquica, social e biológica. Eu sou de São Paulo e aqui eu conheço 3 grandes e importantes núcleos que
estão se debruçando sobre esses estudos. Um deles é o Núcleo de Estudos de Problemas Espirituais e Religiosos do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina aqui da USP. O outro é o Núcleo de Estudos sobre Religiosidade e Espiritualidade em Saúde do Hospital Israelita Albert Einstein. E um outro ainda é um grupo de estudos em espiritualidade e medicina cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Certamente existem muitos outros, não só aqui em São Paulo, como nos seus estados ou cidades. Também o Conselho Federal de Medicina se posicionou a favor dessa possibilidade de unir a fé e a espiritualidade e tratou desse assunto em janeiro de 2011. Lembram dessa figura? Esse cientista e ser humano inesquecível. Ele fala muito sobre a inteligência artificial, lembram? Que seria o máximo, elas seriam o ápice. Ele diz assim, a inteligência artificial é o ápice da criatividade humana. Ele dizia isso, não sei aonde poderemos ainda chegar. Mas também ela poderá representar o abismo da criatividade humana, a depender do destino que nós daremos a ela. A tecnologia pode nos dominar, né? Mas os avanços dela são irreversíveis. Ela não vai voltar atrás, nós não viveremos sem elas. E vamos viver, sim, com algumas delas que podem trazer dentro delas, ou ocasionar como consequências do seu uso ou abuso, muitos problemas de ordem física e ou emocional. O Dr. Cristiano Nabuco já nos mostrou algumas coisas arrepiantes a respeito. Mas também nos trarão coisas muito boas, que nos trarão mais saúde, mais bem-estar, mais tempo livre e por aí vai. Há caminhos, gente, para desenvolver esse tipo de inteligência espiritual? Há alguns. Amplie seu conhecimento. Identifique suas crenças e valores. Analise o contexto, sempre analise o contexto, de um pensamento ou fato. Um pensamento ou fato isolado é só um pensamento ou fato. Ele vai ter significado a partir de um contexto. Reconheça suas falhas, seus medos, seus anseios. Assuma a responsabilidade pelos seus atos. Mude ou evite, se possível, pensamentos sabotadores. Ressignifique mágoas antigas. Exercite a compaixão. Tome posse de seus recursos individuais. As riquezas suas, internas, são suas. Tome posse delas. Compreenda o seu papel no mundo. Isso é bonito, né, gente? Todos nós sabemos qual é o nosso papel neste mundo. Nós não estamos aqui por acaso e nem a passeio. Se você quiser agora, se sentir à vontade, responda para você mesmo algumas perguntas. É só um sim ou não, é bem rapidinho, mas não pense muito nem tente justificar a sua resposta. Talvez isso te ajude a compreender o seu grau de inteligência espiritual. Vamos lá. Você aprecia e respeita a diversidade? Você vive o momento presente? Você acolhe o novo e a mudança? Consegue superar experiências negativas? Exercita sua compaixão? É espontâneo em suas atitudes? Consegue ser flexível? Assume as responsabilidades pelos seus atos? Acredita na conexão de todas as coisas? Aceita que você é uma parte de um todo maior? Revisa e atualiza suas crenças? Gente, isso foi só um exercício
Não há um gabarito, não há um certo, não há um errado. Mas eu tenho certeza que todas as pessoas com inteligência espiritual desenvolvida ou que estão trabalhando para esse desenvolvimento são joias raras. São pessoas da mais alta qualidade. Independentemente das condições em que vivem ou do ciclo de vida em que elas estão, elas gostam da vida. E isso faz com que elas vivam em harmonia com elas próprias e que se relacionem bem com as outras pessoas. E as pessoas gostam de estar com elas. É prazeroso ficar com esse tipo de pessoa. São pessoas que sabem transitar bem entre a inteligência emocional, a racional e a espiritual, né? Não podemos viver só em uma delas. Nós temos que fazer uma mistura legal, que seja boa, que seja palatável, que seja gostosa, do equilíbrio entre excessos e deficiências que nós todos temos em algum tipo de inteligência. Nem todos temos a inteligência racional extremamente desenvolvida. Nem todos somos 100% emocionais ou 100% espiritualizados, temos a inteligência espiritual, não é? Mas conseguir equilibrar excessos e deficiências, que gostoso! A utilização dessas múltiplas inteligências pode determinar o quanto vamos nos sair bem em setores específicos da vida. Se nós, pais, educadores e outros tantos responsáveis e interessados pela condução de uma criança ou adolescente por caminhos desafiadores ou não que a vida apresenta em cada ciclo, se nós pudermos nos manter firmes no foco e ampliação dos conceitos que revisamos juntos durante todo este congresso, nos sentiremos mais seguros e confortáveis para seguir viagens em qualquer mar, com qualquer tempo. Vocês se lembram destas imagens? Talvez não esteja muito visível, mas foi em 2018, aqui um time de garotos da Tailândia, preso durante quase 20 dias, acho que foram 18, numa caverna, junto com seu técnico. Eu lembro que o mundo inteiro se mobilizou em orações, em esforços, enviando recursos humanos, materiais, técnicos para auxiliar essas crianças. Foi uma situação muito difícil que foi acompanhada por todo mundo no dia a dia em que isso durou. Este é o treinador, o técnico daquele time de meninos. Ele foi considerado o fator principal da sobrevivência do grupo. Por quê? Só porque ele era o técnico? Não. Porque ele assumiu o seu papel de adulto responsável. Ele ficou no controle da situação. Ele meditou, ele ensinou e ajudou aqueles meninos a meditar. E juntos, eles transcenderam as dificuldades de frio, sede, fome, medo e tantas outras coisas horríveis que eles devem ter passado nessa experiência. Esse é um grande exemplo do uso integrado das inteligências. Ele não poderia ter tido o sucesso que teve se tivesse permanecido na emoção, na racionalidade ou só na espiritualidade. Ele teve que juntar tudo isso e eles conseguiram, felizmente. Agora eu vou trocar as velas de embarcações por algumas figurinhas de montar. Eu sempre fui fascinada por jogos de montar. Desde aquele joguinho primeiro, o Pequeno Engenheiro, que acho que é o mais antigo de todos, até todas as formas de bloquinhos e blocões, todos de madeira, me fascinam. Por quê? Porque por mais avanços, por que eu trouxe esses bloquinhos, né? Porque por mais avanços que a tecnologia nos traga, e tomara que sejam muitos e muito bons, nossos bebês ainda por muito tempo nascerão conectados a um cordão umbilical. Ainda não temos bebês wireless.
ainda somos humanos e ainda vamos permanecer humanos com tudo que está acontecendo de novo. E os meios de transporte continuarão a ser instrumentos que carregam seres humanos. Certo, barcos e velas nos conduzirão ao futuro, mas cada ser humano, eu, você, nossos filhos, nossos netos, sempre seremos constituídos individualmente. Nós somos, sim, parte de um todo maior e somos constituídos por partes. E quando estamos inteiros, somos capazes de ensinar nossas crianças e jovens com mais segurança. Duas figuras para falar de duas coisas que eu considero importantíssimas em qualquer tempo e que servirão para os nossos filhos, netos, bisnetos, tetranetos e por aí vai. Eu duvido que em algum tempo não sejam necessários esses dois conceitos, de respeito e de limites. Boas cercas, como eu sempre digo, fazem bons vizinhos. Eu sei o que é meu, eu respeito o que é teu, e se você fizer isso comigo, nós nos daremos muito bem. O combinado não é caro. A mesma coisa com os limites. Se eu souber até onde eu posso ir, eu nunca vou magoar ou machucar ou invadir uma outra pessoa. Veja esse vídeo. Ele é do mercado de Hanoi, na Tailândia. Preste atenção, ele é bem curtinho. Eu acho que esse vídeo nos ensina muitas coisas, mas eu vou me ater a algumas. A tranquilidade das pessoas, esperando a chegada daquele trem que vem apitando, que vai passar por cima daquelas coisas. Trem, passageiros, feirantes, mercadorias, fregueses e turistas, todas as coisas que eu consegui identificar nesse vídeo, não poderiam conviver diariamente se não respeitassem horários e limites. Um pouquinho mais para lá ou para cá, que algum feirante colocasse a sua mercadoria, aconteceria um desastre. Se algum deles não recolhesse o seu todo, também aconteceria um desastre. Gente, isso eles têm que fazer todos os dias, todas as horas que o trem vai passar. Por que não fazemos isso também acontecer nas famílias, nas escolas e na sociedade? Muitas vezes somos preguiçosos, né? Não podemos esquecer que quando há respeito e há limites, há espaço confortável e seguro para todos. Então, por terra, por mar ou pelo ar, porque habitamos no mesmo planeta, no mesmo tempo da história, sabemos que atravessaremos juntos muitos caminhos. E vamos nos deparar, como todas as gerações anteriores à nossa se depararam, com paisagens calmas e outras que exigirão esforço e superação. Faz parte da vida. Se cada ser humano cuidar de si e de seus próximos, pautando seu viver racional e emocional em valores universais, respeito e limites, caminharemos em direção ao progresso e teremos ajustado velas e nos ajustado ao nosso tempo. Esses aplausos, queridos, são para vocês. A sua participação neste congresso foi para nós da IPB
a melhor recompensa para o trabalho que nós desenvolvemos há quase 60 anos, em nossa missão de ajudar pais, futuros pais e agentes educadores a formar verdadeiros cidadãos. Espero poder revê-los e abraçá-los em breve.